Estudar em Portugal. Mate explica, por Marta Tovar. Hoje vamos estudar o exercício 29 da página 43. Neste exercício está representada uma pirâmide e dizem que é uma pirâmide quadrangular. Se a pirâmide é quadrangular, significa que a sua base é um quadrado. E dizem que é regular. Regular significa que se eu fizer a projeção ortogonal do ponto V sobre a base, aqui, sobre a base, ela vai calhar exatamente no centro da base. Então, uma pirâmide é regular se quando se faz a projeção ortogonal do vértice, ela cai sobre o centro da base. São-nos dados ainda os pontos A, B e C, que são aqui, nem mais nem menos, que 3 vértices da base. Dão-nos as coordenadas dos 3 vértices, A, B e C. E dão-nos ainda a equação de um plano, que é o plano 11y menos 2z igual a 55. É este plano aqui. E dizem que este plano é o plano BVC. Se é o plano BVC, é todo o plano que contém esta face lateral da pirâmide. O plano é infinito, não é só a face, é todo o plano. Se fosse a face, teria de me aparecer sempre aqui BVC, BCV, entre parênteses retos. Se me aparecesse aqui os parênteses retos, significava que era só a face. Mas não, é um plano infinito. Dizem ainda que o ponto E é o centro da base da pirâmide. É o centro da base. A pirâmide é regular, então, de facto, para calcular a altura da pirâmide, eu só preciso de determinar o comprimento do segmento VE. Comprimento deste segmento VE. Porquê? Porque a pirâmide é regular e é o centro da base. Estão aqui os dados, 3 vértices da base e o plano que contém uma face lateral. Vamos ver o que nos perguntam na questão 1. Mostre que o ponto D, que é este, tem coordenadas menos 2, menos 3, 6. Olhando para a figura, eu estou a ver que posso chegar ao ponto D se ao ponto A eu somar o vetor AD. Se eu somar A a D, vou obter o ponto D. Mas tenho aqui um problema, eu não sei o vetor AD. E nem tenho como determinar, porque eu não sei as coordenadas do ponto D. Vou à figura, então, e procuro uma outra representação deste vetor. Será o vetor BC, este vetor aqui, BC. Porquê que é uma representação de AD? Porque tem a mesma direção, tem o mesmo sentido e tem o mesmo comprimento. Então, se tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, é uma outra representação do vetor AD. Então, eu deste lado posso dizer que D igual a A mais AD é equivalente a dizer D igual a A mais BC. E este vetor BC já eu posso determinar, porque sei as coordenadas de B e as coordenadas de C. Então faço aqui as contas, o BC é igual a C, que é a extremidade, menos B, que é a origem. Vou buscar os pontos lá acima, faço a continha e dá-me menos 10, 0, 0. Então o nosso vetor BC é menos 10, 0, 0. Volto aqui à equação de cima e posso dizer
que D é igual então a A mais BC. A, vou buscar lá acima, BC é o vetor que eu determinei e tenho aqui o valor, a representação do ponto D, como queríamos demonstrar. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Arranjar uma segunda representação do vetor AD, das quais eu soubesse as coordenadas da origem e da extremidade, para poder calcular o ponto D. Na linha seguinte, eles pedem para provar que o plano ABC, que é o plano que contém a base, pode ser definido por esta equação. É este plano que contém a base. Ora, o plano ABC pode ser definido pelo ponto A e pelos vetores BA e BC. Um ponto e dois vetores do plano que não são paralelos, não são colineares. Aqui está um ponto, o ponto A, o vetor BC e o vetor BA. O vetor BC eu já tenho, o vetor BA tenho que calcular com as coordenadas de B e as coordenadas de A. Aqui está, BA é igual a menos B. E está feita aqui a conta, 0 menos 8, 6. Então já tenho os dois vetores não colineares e o ponto do plano. Então vou determinar o vetor normal. O vetor normal do plano terá de ser perpendicular ao vetor BA e perpendicular ao vetor BC. Porquê? Porque um vetor normal ao plano é perpendicular a todos os vetores do plano. Mas o que é que quer dizer que é perpendicular? Se é perpendicular, significa que o vetor normal, produto escalar com BC, é 0 e o vetor normal, produto escalar com BA, também é 0. Fazendo o produto escalar, na primeira equação, relativamente ao vetor BC, menos 10, 0, menos 10, N1, 0, N2, 0, N3. Na segunda equação, relativamente ao vetor BA, 0, N1, menos 8, N2, 6, N3. E estes dois produtos escalares têm que ser nulos. Porquê? Porque os vetores são perpendiculares. Ao resolver o sistema, dá que N1 é igual a 0 e N2 é igual a 3 quartos de N3. Porquê que aqui não pode aparecer um número, mas sim uma relação entre duas coordenadas? Porque há infinitos vetores perpendiculares ao plano, que têm entre si uma relação de coordenadas. São infinitos, mas estão relacionados. Sendo assim, quando eu chego a este ponto do meu sistema, eu tenho que dar um valor aqui ao N3 para ir conseguir determinar também o N2. Certo? Portanto, o N1 eu já sei, o N2 está relacionado com o N3, depende do valor que eu der em N3. Eu escolhi para o N3 4, o valor 4. Então, se o N3 é 4, eu vindo aqui e substituindo por 4, dá 3 quartos de 4, que é 3, e obtenho o N2. Correto? Portanto, quando eu estou a determinar o vetor normal, eu tenho duas equações e três incógnitas, significa que é um sistema indeterminado. Eu consigo determinar a variável N1, por acaso, até podia nem conseguir, mas depois eu tenho aqui uma relação entre as variáveis, não tenho um valor para cada uma das variáveis.
tenho que atribuir um valor qualquer que eu queira a uma das variáveis para obter a outra, certo? Então já tenho agora o meu vetor normal aqui, direitinho, 0, 3, 4. Para ir aplicar na equação. Como é que se chama a equação? Equação não é nada, é a equação cartesiana do plano, está aqui. Equação cartesiana. O vetor normal, 0, 3, 4. O ponto do plano, 8, menos 3, 6. E está a equação cartesiana do plano. Agora vou fazer as contas. Propriedade distributiva. Simplificando, dá exatamente o que eles me pedem. 3y mais 4z igual a 15. Como queríamos demonstrar. Certo? Então, o que é aqui importante? É importante ter atenção ao sistema indeterminado que eu aqui tenho, que tenho que dar valor a uma das variáveis para obter a outra.